Na última quarta-feira, um ataque no sul do Irã deixou ao menos 84 pessoas feridas. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o doutor em Direito Internacional pela PUC Minas, Vladimir Feijó. Professor, muito boa tarde para você. Obrigada por nos atender neste sábado. Queria ouvir da sua opinião, né? Essas reivindicações, né, dos ataques pelo Estado Islâmico tem a tendência de piorar todas essas tensões no Oriente Médio, né? Principalmente o conflito entre Israel e Hamas? É só mais um fator de agente que pode se engajar em um conflito de larga escala. Eu agradeço também, Soraya, a oportunidade, é uma satisfação estar aqui contribuindo com um pouco de informação. Esse atentado reivindicado pelo Estado Islâmico K é de um grupo que pretende a construção de um califado em áreas do Irã, o leste do Irã, boa parte do Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão e Turcomenistão. E eles vivem em crise com o governo do Irã por dois motivos. O primeiro, o ideológico, que argumenta que o Irã é apóstata, inclusive chegam a falar que eles são politeístas e deveriam ser eliminados. E o segundo fator é porque a Guarda Revolucionária do Irã, inclusive por liderança desse homem que celebrou-se, né, o aniversário da morte dele, liderou o Quad fora do Irã, combatendo o Estado Islâmico também na Síria e no Iraque. Apesar desse braço do Estado Islâmico não ter atuação dentro daquela outra área, eles são rivais do Irã, por assim dizer. Então, como a gente tem todo o eixo de resistência apoiado do Irã, que faz frente a Israel e os Estados Unidos, e o Estado Islâmico, que também está em luta com esses outros atores, a gente pode ter múltiplas frontes de combates, nem sempre um apoiando o outro lado, tornando toda a análise cada vez mais complexa. Ou seja, professor, o senhor está dizendo que existe um risco, claro, de que essas tensões vão se alargando, né, para outros países. Acredito que especialmente o Líbano, onde está abrigado também forças do Hezbollah, envolvendo várias frentes. Então, ao passar dos dias, é possível que novos ataques aconteçam. Inclusive, o Irã chegou a dizer que Israel vai pagar preço alto depois desse ataque, né? E agora fica cada vez mais difícil de prever, então, um final desse conflito, né? Pelo contrário, não está se arrefecendo, mas cada vez mais se alastrando. Exato. Do ponto de vista do apoio a Israel, os Estados Unidos está atuando em múltiplas frontes e com dificuldade de se engajar cada vez mais pesado. Mas algo que também pode ser dito em relação ao Irã, que já está apoiando os Houthis, apoia o Hezbollah, tem que lidar não só com a liderança do Estado Islâmico K, como eu comentei, mas está bastante tenso também com a sua fronteira norte no conflito Armênia-Azerbaijão, inclusive boa parte da população do norte do Irã é próximo a esses outros estados, então poderia ter problemas de instabilidade ali, e certamente se a gente tem um alargamento do conflito de Israel com múltiplas frontes, dentre outras também com o Irã, esses outros grupos podem aproveitar para também atacar o Irã, fazendo com que a gente tenha um engajamento não só de Síria, Líbano, como você comentou agora, Soraya, do alargamento do conflito de Israel, mas o Irã lidando com Iêmen, Azerbaijão e o Estado Islâmico K, além de outros grupos rivais que o governo também enfrenta. O MK também é muito famoso de fazer atentados terroristas no Irã. Na sua visão, os Estados Unidos têm cada vez mais se envolvendo nesses conflitos em relação ao Oriente Médio? O Estado de Israel certamente gostaria de um apoio dos Estados Unidos maior ainda. Só que o governo Biden anda com as dificuldades orçamentárias. Na peça anterior, quando se falava ali, né, do conflito da fronteira dos Estados Unidos, o Partido Republicano está condicionando mais apoio econômico à Ucrânia e a Israel, ou verbas extras para conflitos no mundo, à construção do muro ou a essa retenção, né, de migração nos Estados Unidos, fazendo
fazendo com que ele tenha dificuldades. Veja, ele teve que retirar o porta-avião nuclear que está no mar Mediterrâneo por falta de orçamento e tem que lidar com ataques constantes das suas bases militares. No mínimo no Iraque é cotidiano, mas também tem situação tensa na Síria e teme muito de que esse grupo de resistência que eu comentava, que tem apoio do Irã, lance ataques em outras áreas, como no Emirados Árabes Unidos ou até na própria Arábia Saudita, fazendo com que ele tenha sim que se preparar para um conflito de larga escala e que hoje está negociando, por assim dizer, no Congresso americano a possibilidade de ter que lutar. Agora, professor, só uma última pergunta para a gente encerrar essa história em relação a conflitos no Oriente Médio. Todas essas tensões, na sua visão e também na visão de Benjamin Netanyahu, são boas para ele? Porque, a princípio, a população já não quer mais que ele fique no poder depois que a guerra terminar. Então, enquanto esses conflitos estão acontecendo, acredito que ele deve estar achando que isso está sendo bom, né? Porque deixa ele se mantendo ali no poder por mais tempo. Netanyahu, cada vez fica mais claro, só pensa nele, não pensa na população de Israel, no Estado de Israel e quer, portanto, manter um estado de guerra, que é algo que sustenta o quarto mandato dele, mas sustentou também mandatos anteriores, impedindo um voto de censura, impedindo novas eleições, mas também atrapalhando um pouco os processos judiciais que poderiam afastá-los por corrupção ou outras acusações que ele sofre. Porém, a população de Israel está sedenta por vingança e quer pelo menos a guerra contra Gaza. A existência de um conflito de maior escala facilitaria o governo de Israel, de Netanyahu, de entregar isso para a população. Caso haja um conflito com o Irã, isso é o que vai aparecer no noticiário. E tudo o que acontecer na Cisjordânia ou na faixa de Gaza vai sumir no noticiário, aumentando a chance, portanto, de uma limpeza étnica ou pelo menos uma mensagem de que de fato o Hamas está sendo eliminado, mas uma imagem a se conseguir fora das câmeras, né? E apresentar só pós-resultado. Conversamos com o doutor em Direito Internacional pela PUC Minas, Vladimir Feijó. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde, um excelente domingo. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada.